E aí, pessoal, beleza? Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Procopio na Rede. Se você chegou aqui de paraquedas ou não me conhece, eu sou o professor Fábio e aqui a gente fala sobre diversos assuntos. Nós estamos aqui falando sobre programação com acesso ao banco de dados. No vídeo passado, nós fizemos aí o nosso primeiro acesso ao banco de dados para retornar os dados de uma tabela chamada TBAutor de um banco de dados chamado DBBiblioteca. Então, a rota que nós criamos foi essa daqui, essa rota listar, e veja que foi um select bem simples, né? Ele pegou lá todos os campos da tabela autor, mas a gente pode melhorar isso daqui, pessoal. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar declarando aqui uma variável, chamando ela de CMD, CMD de comando, certo? E essa variável, ela vai receber justamente o meu comando SQL. Então, eu vou fazer um select aqui, não vai mais ser esse camarada aqui, tá? Eu vou fazer um select pegando o ID do autor, o nome do autor e o nome da nacionalidade do autor, certo, pessoal? E aqui eu vou concatenar o que tem nessa variável CMD, que é isso daqui, com uma outra coisa, que é a continuação do comando select, né? Então, from quem? Esses dados aqui vão vir de duas tabelas. Primeira, TBAutor, que eu vou apelidar aqui de A. E essa tabela vai fazer um inner join com quem? Com a tabela TBNacionalidade. Se você der uma olhadinha no DR desse banco de dados, você vai ver que existe um relacionamento entre autor e nacionalidade, onde na tabela autor eu tenho uma chave estrangeira que me diz qual nacionalidade aquele autor, de qual país, né, qual nacionalidade aquele autor está vinculado. E eu vou chamar essa tabela aqui de N. Eu estou considerando que você conhece o comando SQL, tá? Fazendo o inner join, apelidando campos e tabelas, tá bom? Então eu vou concatenar mais uma vez essa consulta com o seguinte, ó, on a.id nacionalidade. Então lá na tabela autor, que eu estou chamando de A, tem um campo chamado id nacionalidade, que ele tem que se relacionar e tem que ser igual a quem? Na tabela nacionalidade, que eu apelidei de N, tem também um campo chamado id nacionalidade. Então esses dois valores aí eles têm que bater. Eu posso até de repente, né, pessoal, fazer aqui dar um order by, né, para ficar mais arrumado aqui o nome dos autores. Então, order by NO autor. Então, esse é o meu comando SQL, tá? Aqui eu não vou usar esse camarada, eu vou usar quem? Eu vou usar o CMD, que é justamente essa consulta que nós acabamos de criar aqui, tá? E aqui, pessoal, o que é que a gente vai fazer? Ao invés de jogar na tela, eu vou querer renderizar o resultado que está vindo daqui em uma view. Vou ajeitar isso aqui. Render. Eu vou renderizar com uma view. Daqui a pouco eu vou criar uma view chamada autores, lista, certo? E daí, para essa view, eu vou passar um parâmetro chamado resultado, que o valor que está dentro desse parâmetro resultado é justamente o que está vindo aqui de listagem, tá? Então, eu vou fazer select, o resultado desse select eu vou jogar na variável listagem. E nesse parâmetro listagem, né? E esse parâmetro aqui eu vou mandar, o valor que está nesse cara aqui, eu vou mandar para esta view, e o nome desse parâmetro que a view vai receber vai ser quem? Resultado, certo? Então, essa é a mudança que nós fizemos na nossa rota. Uma mudança muito simples. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um view para que receba os dados que estão vindo dessa rota. Então, aqui em views, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou fazer uma cópia dessa view index, tá? E a gente vai fazer as modificações aqui. Vamos lá. Copiar, colar. Por que não copiou, colou? De novo. Copiar, colar. Pronto. Então, aqui eu vou chamar essa view de... Qual foi o nome que eu dei, pessoal? Autores, traço, lista. É o nome da minha view. É isso mesmo? Autores, traço, lista. Exatamente. Então, aqui a gente vai mudar. Ó. Lá no título dessa nossa página, vamos colocar assim, ó, listagem de autores. E aqui também, ó, eu vou colocar ó, listagem
de autores, tá certo? E aqui é o que vai importar para a gente, certo? É o que vai ser interessante de fato para a gente. Olha só, essa view, ela está recebendo um parâmetro chamado o quê? Resultado, não é isso mesmo? Então, eu vou ter que percorrer todo esse resultado e pegando elemento a elemento que está vindo desse resultado. O que elemento é esse? Vai ser o ID do autor, o nome do autor e o nome da nacionalidade do autor, tá certo? Esses daí são os itens que vão vir nesse meu resultado. Então, eu vou fazer assim, ó, dentro desse parágrafo aqui, a gente vai construir uma estrutura de repetição. A gente vai utilizar um for, por quê? Porque ele vai percorrer todo aquele resultado e pegar elemento a elemento. Então, for item of resultado. Então, pega o resultado, certo? E vá pegando elemento a elemento desse resultado. Aí aqui, ó, eu vou abrir as chaves do meu for, né, para começar o meu for. E aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, ó, vou fechar as chaves desse meu for. Cadê as chaves? Pronto. Vou fechar esse meu for. Então, eu abri ele aqui, tá? E estou fechando ele aqui. Só que falta o mais importante desse for, né? Que é justamente eu pegar os valores que estão vindo lá do resultado. Então, mais uma vez, ó, como eu quero que agora apareça um valor, então a tag vai ter que ter o igual aqui, né? Para dizer, olha, aqui você vai pegar o valor que está vindo da onde? Item, ponto. Lembra que tem um campo chamado ID autor? Então, eu quero que ele pegue para mim o ID autor. Aí eu quero que ele mostre o ID autor, depois mostre assim uma barra vertical, tá? E depois ele faça a mesma coisa, só que pegando, ao invés do ID autor, eu quero que ele pegue o nome do autor, que é o campo NO autor. Depois eu quero que ele escreva uma nova barra vertical e depois ele pegue o que? O nome da nacionalidade que está vindo lá naquele resultado, certo? Feito isso, então aqui ele vai imprimir a primeira linha do resultado. Aí eu quero que ele imprima e depois ele quebre uma linha, né, com o BR. Aí ele vai voltar, vai pegar o segundo autor, vai escrever esses dados, quebra a linha e vai rodar isso aqui 11 vezes, tá? Então eu vou salvar esse camarada aqui e eu acho que é só isso mesmo a nossa mudança, tá? Vamos voltar lá agora, vamos lá para o browser. Essa daqui é aquela nossa rota antiga, né, que nós chamamos ela de autores / listar, e a gente fez a mudança dela, né? Nós modificamos ela, fazendo com que o resultado ele aparecesse em uma view agora, ao invés de aparecer esse formato de JSON aí. Mas pessoal, se você chegou até aqui é porque esse vídeo está sendo aí interessante para você. Dá uma força para o canal, se inscreve, ativa as notificações, compartilha, deixa o seu like, porque só assim eu consigo perceber que esse conteúdo de fato é interessante para você e para outras pessoas. Isso me estimula a produzir novos resultados, tá bom? Novos conteúdos, melhor dizendo. O resultado é que vai aparecer agora para a gente, tá? Então eu vou pressionar o Enter aqui, vamos testar, vamos torcer para que dê certo aqui, né? Eu acho que eu esqueci de inicializar o serviço, né? Vamos voltar para lá para inicializar o serviço. Pronto, eu já inicializei o serviço lá no Visual Studio Code e agora eu vou atualizar a nossa página aqui. Vamos lá. Então, olha, pessoal, ele mostrou isso aqui, né, que foi o que eu coloquei lá no H1, tá? E olha só, ele está trazendo para mim os autores ordenados alfabeticamente, né? Não é pelo ID do autor, é pelo nome do autor. Aí aqui é o ID do autor, barra vertical, o nome do autor, opa, barra vertical, a nacionalidade do autor. Então, ao invés de trazer aqui o ID da nacionalidade, ele trouxe o quê? Ele trouxe o nome da nacionalidade. Beleza, pessoal? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você aí a entender melhor um pouco do que a gente está falando por aqui. E eu espero reencontrar você no próximo vídeo.